já foi introduzido no capítulo 14 dos médiuns, o item 167. Desse item se fala sobre os médiuns videntes. Fala-se assim: os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Explicamos esse fenômeno em o capítulo 6º das manifestações visuais. E completa: o médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista. Sobre este último ponto, caberia fazer esse interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Nessa passagem, temos várias palavras-chave. E vamos trabalhar estas palavras: sonambulismo, vidência mediúnica, dupla vista. Bom, lá dos estudos do programa 1, módulo 1 da Federação Espírita Brasileira, dos fundamentos ao estudo da mediunidade, ensina o espiritismo que o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual pode ser estabelecido por meio de duas vias: a mediúnica, com a presença ou fomentado por um espírito externo, e pelo estado de emancipação da alma, conhecido como anímico, ou ainda de desenvolvimento espiritual. Podemos avançar? Bom, em termos de evidência, isso aqui foi retirado também da Federação Espírita, do estudo de mediunidade, estudo e prática, programa 2, módulo 2 do Mecanismos da Mediunidade. Evidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Quer dizer, espíritos encarnados e desencarnados. Alguns videntes gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só apresentam em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Aí uma palavra-chave: sonambulismo, relacionado à evidência. O que seria esse sonambulismo? Diz lá na questão 425 do Livro dos Espíritos. O sonambulismo é um estado de independência do espírito, também denominado emancipação da alma, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma aí seria o espírito encarnado. Tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito.
Esta é a descrição do sonambulismo natural, que é um fenômeno produzido espontaneamente. Existem algumas pessoas dotadas de uma organização especial que podem, através de ações magnéticas, entrar em estado sonambúlico, que nesse caso é denominado sonambulismo magnético. E o que seria esse sonambulismo? No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que a rigor ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. De outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua como espírito emancipado, aí é o fenômeno anímico, e como médium, quando transmite informações dos espíritos. Oi? Bom, tem essa tabela aqui que é bem didática sobre estas palavras, sobre sonambulismo, transe profundo, dupla vista, vidência mediúnica. E uma forma de trabalhar essa tabela é separar em duas colunas, uma relacionada ao sonambulismo profundo e a outra, o sonambulismo mais superficial, em que não se exige uma concentração tão profunda, em que o espírito está mais consciente, mais desperto. Quando tem-se um transe profundo, e nisso inclui chamado êxtase, nós temos fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos, cada um com uma nomenclatura. No caso, quando não tem um espírito a fomentar e a necessitar que transmita alguma mensagem, alguma informação, nós temos a chamada clarividência sonambúlica ou lucidez, quando é do estado profundo de sonambulismo. Quando tem a presença do espírito, geralmente um mentor espiritual, a fomentar essa vidência é chamada clarividência mediúnica. Quando o transe ou o sonambulismo é mais superficial, basta talvez uma simples prece ou uma concentração em que a pessoa não fica perdida a consciência durante o momento da vidência do que acontece ao redor. Nós temos, quando é o fenômeno anímico, sem a presença desse espírito a fomentar, a chamada dupla vista. E quando tem o espírito, o mentor, o orientador a fomentar, a vidência mediúnica. E todos eles trabalham com a emancipação da alma. Mas o que seria essa emancipação da alma, esse desdobramento? Essa emancipação da alma ocorre quando o espírito se desprende parcialmente do corpo. No caso aqui, o espírito, a alma, o espírito encarnado. Torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado e por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, tanto a física quanto a espiritual, e então consegue entrar em contato com espíritos encarnados e desencarnados. Bom, mas essa seria a única forma de ter fenômenos com a emancipação da alma? Não, como já foi falado aqui, temos durante o sono, nos sonhos, onde guardamos essas recordações vividas na espiritualidade. Temos uma emancipação parcial, também na transmissão oculta do pensamento, na letargia, na catalepsia, nas chamadas mortes aparentes, no sonambulismo em si, como já foi falado, na dupla vista, no êxtase, que seria um mais profundo estado de sonambulismo, na chamada bicorporeidade e na transfiguração. Vamos trabalhar mais aqui com essa parte de visão, então na parte de dupla vista e nesses sonhos, onde fica mais registrado o que vimos, né, no plano espiritual, nesse contato. Bom,
Em termos de sono e sonhos, durante o sono, temos afrouxados os laços que prendem o corpo físico à alma. Então, não precisando o corpo da presença do espírito, dessa alma encarnada, desse espírito encarnado, dessa alma, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, isso aí está no Livro dos Espíritos, questão 401. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas e precisas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve, quando se encontrava emancipado. Essa recordação não é 100% precisa. A nossa mente cria uma interpretação dessa vivência. Bom, em termos de vidência e clarividência, a parte mediúnica, então temos os médiuns que apresentam a vidência, seja a clarividência, seja a dupla vista, de forma natural, e aqueles em que o espírito fomenta essa vista mediúnica. Quando tem a presença do espírito, então toma-se o nome de clarividência mediúnica e vidência mediúnica. Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Na clarividência sonambúlica, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarividente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes ainda são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas. E o que seria essa dupla vista que foi tratada? Tem no Livro dos Espíritos, na questão 455, a emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos, bem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Vê-se aqui que não há a presença do espírito a fomentar. É da natureza, da constituição daquele espírito encarnado. No caso do êxtase, o êxtase é um sonambulismo mais apurado, é diferente da dupla vista, onde não precisa uma concentração, um sonambulismo tão leve, né? Na dupla vista, o sonambulismo é mais leve. Numa prece, numa mentalização rápida, já entra em estado de dupla vista. Já no êxtase, é um sonambulismo mais profundo, mais apurado. A alma do estático, ela se encontra mais independente e possibilita, inclusive, a visita a outros mundos ou, inclusive, dimensões superiores. Isso aconteceu com muitos chamados santos, que trouxeram revelações do plano espiritual, e médios como o próprio Chico Xavier, trazendo informações sobre o nosso lar e outras colônias do plano espiritual, através das mensagens de André Luiz. Dos videntes em si. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos, e dela conservam uma lembrança exata. Outros a têm em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Lembrar da tabela anterior. O médium vidente acredita ver com os olhos, como os dotados da segunda vista, clarividência, mas na realidade é a alma quem vê,
E essa é a razão pela qual eu venho tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Da vidência relacionada ao Evangelho, à Boa Nova, temos a passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 a 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quando essa faculdade se manifesta, permite ver seres, ambientes, formas, luzes, cores, cenas do plano espiritual. Nesse caso aí, temos tanto a visão quanto a audição, que ocorrem na chamada mente. Vamos ver isso mais à frente. Da vidência, voltando, quando temos a influência, a ação, o espírito fomentando a vidência, ela é mediúnica. Então, é causada pela influência e ação dos espíritos. Quando é natural, de ordem intelectual, por exemplo, se passam no campo da pessoa. Somente ele vê e o faz mesmo tendo com os olhos fechados. Ela é favorecida, sim, pelo desdobramento. Nós já vimos isso. Sem o que as percepções sofreriam grande influência do físico. Essa aí é a emancipação da alma. E são razoavelmente frequentes, mas não permanentes. Resultam de uma crise passageira, é aquele estado sonambúlico. É providencial que assim seja, porque estamos sempre rodeados de espíritos, encarnados e desencarnados, e vê-los a todo momento nos perturbaria e embaraçaria as nossas ações, tirando-nos a iniciativa. Julgando-nos sós, agimos mais livremente. Voltando ao item 167, a possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta sem contradita de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Os médiuns videntes têm que ter a ação dos espíritos a fomentar. Médiuns videntes. Temos aqui a história dos 3 pastorizinhos em Portugal que viram o espírito de Fátima, atribuído a Nossa Senhora. Apesar de terem a mesma genética, os mesmos pais, cada um tinha uma constituição que permitia ver, ouvir e mesmo comunicar com o espírito. Vamos ver aqui. Lúcia via, ouvia e falava com a aparição. Jacinta via e ouvia. E Francisco apenas via, mas não ouvia nada. E isso é a constituição da pessoa, é a parte anímica dela. Bom, e como é que isso se processa? A ação é em 2 chakras, ou 2 centros, chamados coronário, que é no topo da cabeça, e o frontal. Quando os espíritos acionam esse chakra frontal, recebem uma maior energia de vitalidade nesse centro, o médium sente a vontade de lacrimejar, há uma ligeira turvação na visão, os pés e as mãos alteram a temperatura e podem se tornar suarentos, há uma sensação de salivação, a boca seca ou com gosto diferente. Sentem na região física, onde se situa o chakra frontal, próximo à região entre o topo do nariz e o início do cabelo, né? na testa, né? Um pulsar, um latejar na pele, ou sensação de calor. É sinal que está sendo atuado esse chakra para manifestação dessa evidência. Pode ocorrer também que imagens astrais sejam registradas na lateral da retina. Alguns videntes menos treinados percebem uma figura ao seu lado e, voltando seu olhar de frente para ela, a visão desaparece. Pode ser uma materialização também, mas muito suave, pela evidência mental. Nesse aqui, o orientador, o espírito, projeta na mente a imagem.
onde as imagens se apresentam ao cérebro como se fossem imaginadas, como num sonho acordado. Podemos avançar? Então, a visão, ela se faz na mente e é irmã da audição. Então, toda percepção é mental. Embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve, na realidade, é a mente. Isso está nos domínios da mediunidade, mensagem de André Luiz, trazida pela psicografia do Chico Xavier, capítulo 12. E como é que o espírito age? Ele age no diencéfalo, no cérebro, atuando na parte principal, onde faz o trabalho da transformação dos sinais, das impressões em imagens, e essas imagens são registradas no chamado córtex de visão. E qual que seria, onde que seria trabalhado essas imagens? Na região central, onde se situa o tálamo, o subtálamo, e temos a presença do epitálamo, que vai ser importante para que se iniba a visão física e inicie os processos de visão espiritual. Bom, e como é que é isso? Temos, quando despertos, conscientes, a visão sendo captada pelo olho, levada até a região central onde se situa o tálamo, para o registro, o trabalho, e depois é levado por córtex visual, que é na parte de trás, logo acima do cerebreiro, onde é armazenado todas essas impressões, onde fica registrada todas essas impressões de visão. E como é que se faz para inibir toda essa passagem de impressões pelo nervo óptico? O mentor espiritual aproxima-se do médium, aplica-lhe forças magnéticas sobre o seu chakra coronário, o chakra que está em roxo, logo à direita, ou no topo da cabeça, que sensibiliza e ativa a glândula pineal, aquela que eu destaquei, fazendo-a produzir o hormônio chamado melatonina. A melatonina é direcionada para o globo ocular físico, isolando-o momentaneamente. Isolando o nervo óptico, que é responsável pela condução das imagens ao cérebro. Quando o nervo óptico não recebe imagens externas, ele não tem a condição de se dispersar para que o orientador, o mentor espiritual, quer mostrar para ele ou quer que ele transmita àqueles que estão ao redor. E como é que ele faz isso? Por processos fluídicos, o mentor espiritual aumenta a tela fluídica do chakra frontal, logo na testa, permitindo que as imagens vistas pelos olhos perispirituais do médium impressionem, cheguem até o nervo óptico físico e, através deste, sejam conduzidas até o cérebro físico, na parte do córtex cerebral responsável pela visão. Assim, o médium passa a ver as coisas do mundo espiritual. Então, em vez da impressão física levada pelo nervo óptico até o centro do cérebro, nós temos, então, pela melatonina, a interferência dessas impressões físicas e o início da transmissão através da fomentação da maior energia do chakra frontal, dessas impressões do olho perispiritual levadas para o nervo óptico. E essas impressões são levadas do nervo óptico até onde se processa. E onde se processa? Lá no centro do cérebro, onde fica o tálamo, a região do diencéfalo, do mesencéfalo. Bom, lembrando que quem vai inibir vai ser essa secreção de melatonina.
E esse mesencéfalo que eu falei tem a ver não somente com a visão, mas também com a audição, com os movimentos dos olhos e também com o movimento do corpo. Oi? Bom, vamos ver aqui onde que fica esse chakra coronário. Ele está lá em cima, na imagem à esquerda, o chakra coronário. Ele é agitado, impressionado pelo orientador, pelo espírito, que vai fortalecer o organismo, no caso, a epífise, para a produção da melatonina, que é levada até o nervo óptico, inibindo as impressões do plano físico. Quando da agitação, do fortalecimento do chakra frontal, da impressão do chakra frontal, essas impressões são levadas ao nervo óptico e, junto com essas impressões, destaca-se o que o médium vê no plano espiritual, pelos olhos do perispírito. Então, pelo chakra coronário, tem-se o isolamento do globo ocular e pelo chakra frontal conduzem as imagens perispirituais ao córtex cerebral do médium. Então, onde tem essas rachas marrons e verdes, são onde são levados pelo nervo óptico as impressões do olho espiritual, que são levados ao tálamo, que faz todo o trabalho de transformar isto em algo reconhecível a nós, e no córtex visual tem-se ali o registro dessa imagem, que é na parte de trás, logo acima do cerebelo. Bom, aí tem o destaque da glândula pineal. Está logo ali coladinha com o tálamo. Ela que vai produzir a chamada melatonina. Bom, e das características das aparições? As aparições podem acontecer a qualquer hora do dia. A claridade do sol pode tornar a aparição pouco nítida. E daí o fato de, durante a noite, serem melhor observadas. Apresentam-se geralmente essas aparições sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco e pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, ao ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa dessa aparição. Podendo tomar todas as aparências, o espírito manifestante se apresenta sobre aquela que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenham nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Bom, e dos espíritos? Os espíritos podem se tornar visíveis, sobretudo durante o sono, como foi falado. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. Nem todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente. É preciso ter vontade e também permissão. Se for de natureza má, o espírito poderá experimentar aqueles aos quais aparecem, seja para amedrontá-los, seja para deles vingar-se. Se for de natureza boa, o objetivo poderá ser de dar conselhos, ou de consolar as pessoas que os lamentam, provando que ainda existem e que estão em nossa volta. Bom, e as características das aparições? Quando das aparições, a forma, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinário se compõe de uma roupagem
terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é como uma cabeleira ondulante e graciosa, a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os quais se conheceu, têm geralmente o traje que usavam no último período de sua existência. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial, e algumas vezes carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. Bom, pessoal, é isso que venho trazer. Grande parte do que foi apresentado é baseado no estudo de Júlio César Evandro, né? Que foi baseado no livro dos médiuns, nos domínios da mediunidade, no mecanismo da mediunidade, coleção, estudos e cursos, e no segurança mediúnica. Parte também são estudos da FEB, e uma parte também é da parte do Portal do Espírito, escrito o trabalho de Jader Sampaio. Eles tratam de evidência e clarividência. Agradecemos e abraços fraternos a todos. Oi, Ricardo. É muito bom. Nós que tivemos a oportunidade de ver os mecanismos de como que funciona na estrutura fisiológica da organização do corpo, essa faculdade da vidência, da clarividência, e é interessante que aqui no item 167, o Kardec vai justamente trazer esses três tipos, né? A vidência, a questão do sonambulismo e a questão da dupla vista, quando ele está incluindo aqui que os médiuns que têm essa dupla vista, todos se incluem como videntes. Eu acho que ficou bem ilustrado. Claro e bem explícito, principalmente nos slides. O pessoal tem alguma coisa aí, gente? Alguém tem alguma coisa para colocar? Esse estudo do Ricardo, eu acho até que o Ricardo poderia dar mais vezes para a gente, porque É verdade. É por isso que nós somos claro, com certeza. Não, Eu tenho uma coisa para falar. É porque ele esclarece muito bem, ele ilustra. Eu achei assim. Foi muito bom. Foi ótimo. Foi muito bom mesmo. E outra coisa, ele expôs o nome do palestrante, Jader Sampaio. E ele fará um seminário para a gente em novembro, acho que é o primeiro ou segundo, não, terceiro domingo. Então, já estou fazendo a divulgação para todos participarem. Tá. Vai ser que dia, Jaque? Oi? É o terceiro domingo de novembro. Ah, de novembro. É porque na programação anual do Cantinho, nós tínhamos feito isso. Né? O seminário. Foram dois seminários, um no primeiro semestre e outro seminário no segundo semestre. E esse seminário do segundo semestre, nós colocamos com o tema Conversando com os Espíritos. Isso. Ai, que bom, eu lembro, Jaque. Tem um livro que eu até deixei no cantinho. É verdade. Vai ser bom, esse seminário vai ser bom porque vai ter uma troca de experiências, justamente da mediunidade e com os esclarecedores. Isso. Ter um trabalho. Mas eu acho que ficou. Então, o Ricardo fechou o item 167 e o próximo estudo do livro dos médiuns, nós daremos continuidade ao item 168. É importante o que o Ricardo colocou, porque vai mostrar justamente esses tipos das faculdades relacionadas aos médiuns videntes, como a questão do sonambulismo, chamando a atenção para as características do sonambulismo, que tem um magnético, que é aquele que é provocado, um agente externo, que pode ser um espírito encarnado ou desencarnado. E tem o sonambulismo natural, que a pessoa encarnada ela se emancipa do corpo. Tem a questão também a diferença do êxtase. Então, mostrando essa diferença muscular. Então, como que essa faculdade
ela é bastante ampliada em alguns termos pelo quadro que o Ricardo trouxe, mostrou nitidamente a estrutura fisiológica e o seu funcionamento. Como a Nália colocou, foi muito bom, ótimo. E Ricardo está aí, né, Ricardo? Convidado a fazer mais estudos para nós aqui no período dos médios. Estamos às ordens. Alguém queria fazer alguma observação, alguma colocação? Muito bom a gente saber sobre a mediunidade, né? A gente já estudou isso no passado, né? A gente está observando, estamos ouvindo, Eunice, a gente está observando que essa forma de trazer o estudo e mostrando claramente o funcionamento dentro da organização nossa, como é que funciona, é interessante. Sim. Porque mostra justamente que é tudo um trabalho que não é assim, o espírito vê, por que ele vê? Então tem todo um procedimento por detrás disso. Então, o corpo físico, a máquina fisiológica, é algo assim inacreditável, né? Para que a gente possa expressar. Delano, é isso aí que eu ia te falar sobre onde ele foi muito a fundo, né? E depois ele completou muito bem. Ele teve etapas, né? Muito bem elaboradas e que nos faz assim até um aprendizado de ciências, que é a pior matéria e que eu hoje tive mais um aprendizado. Ele foi muito bom, foi muito completo, né? E falando sobre as características assim da evidência, né? Que é aquela coisa de aparecer só à noite, né? Muita gente fala sobre assombração, né? E das vestes e tudo, que você vê aquela coisa clara, né? De espíritos que você gosta, que são espíritos mais superiores, né? E é isso mesmo. As características, pelo menos é que eu pude ver, né, poucas vezes, elas se baseiam muito nessas características mesmo. Não foge disso. É claro que pode ter algumas diferentes, né? Que a gente ainda não conhece e que a gente vai estudar mais e vai poder ver, né? Com certeza. Achei também muito interessante, dentro dessas características da evidência, e mostrando a característica no próprio médium, quando ele traz aquele episódio lá dos três irmãos portugueses que viram, né? Nossa, que foi até um filme belíssimo. Eu, quando era criança, assistia esse filme toda Semana Santa, passava na televisão, eu vi. Eu vi esse filme umas 30 vezes. Então, mostrando que uma delas, né, a Lúcia, ela não somente via, mas ouvia, né, nitidamente. O rapaz, ele não conseguia ouvir, só ver. Ouvir, mas via. Ou seja, são características da vidência, da faculdade no médium. Isso quer dizer que, por exemplo, nós estamos numa reunião mediúnica, e tem dois médiums videntes, cada um vai ter uma percepção diferente do outro do plano espiritual. Então, pode ser que eles podem ver o plano espiritual, um vai fazer um registro e o outro pode fazer um outro tipo de registro. E isso fica claro para nós, porque isso é até estudado no livro Nos Domínios da Mediunidade, mostrando que a faculdade ela tem essas características de acordo com o médium, com o medianeiro. Então, ele vai, pode ver detalhes